Então fala galera, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Já convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino e deixar o like, porque agora a gente vai ver aqui, galera, treta envolvendo aí o Carlo Ancelotti, o nosso grandiosíssimo treinador da seleção brasileira, juntamente com o Neymar, porque ele não convocou o Neymar aparentemente não gostou. Teve uma entrevista que o Neymar meio que falou ironicamente ali, né, que foi uma escolha do Ancelotti não convocar ele, uma questão técnica. E aí a gente vai ver também aí a resposta do Ancelotti ao Neymar, né? Muita gente prefere o Neymar na seleção, outros não. Queria até saber a opinião de vocês. Vocês preferem a convocação do Neymar ou não? No caso agora, né? Porque ele bem, acho que todo mundo concorda que ele deveria. Mas vamos assistir o vídeo aqui que vai contar muito dessa história. E vamos ver aí a treta envolvendo Ancelotti e Neymar. Ancelotti falou tudo que o Neymar talvez não queria ouvir, né? Vamos ver. Técnico da seleção brasileira, deu coletiva e falou sobre a não convocação do Neymar. A resposta dele foi direta, mas abriu um debate enorme. Não é tão simples quanto parece. De um lado, temos a versão do Neymar, do outro, a explicação do treinador. E é aí que começa a polêmica. Fica até o final do vídeo, porque vou te mostrar em detalhes a fala do treinador, junto com as opiniões da Internet Dot. Tudo começou na convocação da seleção brasileira para o jogo contra o Chile. Quando a lista saiu, a ausência do Neymar foi o assunto principal. Afinal, estamos falando do camisa 10, de um dos maiores nomes da história da seleção, e deixá-lo fora nunca passa batido Dot. Na primeira coletiva, Ancelotti explicou que a decisão tinha sido motivada por questões físicas. Segundo ele, Neymar vinha de um problema no adutor, um edema que atrapalhou a preparação. Para o treinador, não fazia sentido arriscar o jogador se ele não estava em plena forma. Até aí, parecia uma decisão cautelosa, até porque o próprio Ancelotti reforçou: ninguém precisa testar o Neymar, todos já conhecem o que ele pode entregar, só que a versão mudou de figura quando o Neymar se manifestou. Após a partida do Santos contra o Fluminense, o atacante foi perguntado sobre o assunto e deu uma resposta sincera que pegou todo mundo de surpresa. Ele negou que estivesse fora por motivo físico, afirmando que foi por opção técnica do treinador. Disse que estava recuperado, que vinha treinando normalmente e que respeitava a decisão, mas a verdade era essa: ficou de fora porque Ancelotti preferiu não chamá-lo. A partir desse momento, a situação ganhou contornos de polêmica. De um lado, o técnico defendendo a importância do critério físico e a necessidade de avaliar o momento de cada jogador. Do outro, Neymar afirmando que tinha condições de jogo e que no fim a decisão foi simplesmente técnica. Isso expôs a concorrência dentro da seleção, que hoje tem uma lista enorme de atacantes em alta disputando espaço. Depois do empate do Santos contra o Fluminense, Neymar foi perguntado sobre a ausência na lista e a resposta dele foi clara: olha, eu acho que fiquei fora por opção técnica mesmo. Não tem nada a ver com questão física, é a opinião do treinador e eu respeito. Já que não estou na convocação, vou torcer pela seleção para que façam bons jogos. Ele ainda explicou que o incômodo no adutor não era nada sério, que já estava recuperado, treinando e que poderia ter jogado normalmente. Falas do Ancelotti pouco depois veio a resposta do Ancelotti na coletiva. O italiano foi direto ao ponto: é normal, é a verdade, foi uma decisão técnica, e quando falo em decisão técnica, não é algo simples. São vários fatores. O que o jogador está fazendo atualmente, o histórico recente, o problema físico que ele teve. Ninguém discute o Neymar tecnicamente, isso é óbvio, mas nós precisamos olhar o quadro completo. O que queremos é que todos os convocados estejam em plena forma, tanto física quanto mental, porque a exigência na seleção é muito alta. Muita gente fala apenas do Neymar, e eu entendo, porque ele é um craque, mas a realidade é que essa seleção hoje tem uma concorrência enorme. Nós acreditamos que temos 70 jogadores em condições de jogar uma Copa do Mundo. Isso significa que a cada convocação, alguém de nome vai ficar fora. É difícil, mas é o trabalho do treinador, e não é uma... Cara, realmente, assim, por mais que o Neymar seja um jogador diferenciado, por mais que seja um cara que é extra sério, isso ninguém discute. Que o Neymar é o melhor em quesito talento, qualidade na seleção brasileira, isso é verdade. Mas, cara, a questão física pesa, vai pesar. Foi-se o tempo que isso não acontecia, né? Que a gente não via isso pesar tanto. O futebol antigo não tinha muito questão física, né? Não é que não tinha, mas não tinha tanto, não era tão exigido. Mas hoje é um fator crucial.
Por mais que o cara tenha um talento, ele precisa ter intensidade. Ele precisa ter, porque acabou aquela coisa de que existe um jogador que não precisa marcar, por mais que ele seja talentoso. E o Neymar, cara, pra quem assiste o jogo do Santos, vê que ele não tá bem fisicamente ainda. Ele não tá bem, cara. Com a bola no pé, ele ainda consegue fazer algumas coisas muito longe do que ele já foi. Mas, fisicamente, marcar ele não marca. Entendeu? Intensidade ele não tem. E o Ancelotti preza muito por isso. É até injusto você colocar um jogador, sendo que tem outros que estão melhores fisicamente. Agora, se o Neymar estiver bem, eu acho que seria até loucura não convocá-lo, né? Mas pesa muito, cara. Não tem pra onde correr. Pesa demais. A questão de excluir Neymar é simplesmente avaliar o momento de cada um. Quando citei a parte física, não foi para dizer que o Neymar não pode jogar. Ele está jogando, todos podem ver. Mas nós precisamos pensar em intensidade de treinos, sequência de jogos, viagens. Na seleção, não se trata apenas de talento, mas de estar pronto para competir em altíssimo nível durante 90 minutos. Isso vale para ele e para todos. É o mesmo critério que usamos para qualquer atleta que esteja aqui. Ninguém deve interpretar como um fechamento de portas. Muito pelo contrário. O Neymar é um jogador importantíssimo, todos sabem disso, mas ele precisa estar no seu melhor nível, como qualquer outro. Quando isso acontecer, não há dúvida de que será chamado novamente. A seleção não depende de um nome, mas claro que ter jogadores como ele, em boa forma, é sempre uma vantagem enorme. Eu respeito muito o Neymar. Ele tem uma carreira extraordinária e já mostrou tudo o que pode oferecer. Mas na seleção não podemos pensar apenas na história, precisamos pensar no presente. A decisão de não chamá-lo agora não diminui nada do que ele representa. Foi apenas a leitura do momento. E como treinador, eu tenho que fazer escolhas pensando no coletivo. A seleção precisa aprender a jogar de várias formas. Com Neymar é uma, sem Neymar é outra. Isso também faz parte da preparação. Precisamos ter alternativas. Precisamos ver outros jogadores assumindo protagonismo. Esse processo é saudável, porque no fim quem ganha é o time. E quando o Neymar estiver bem, ele vai se somar a um grupo ainda mais forte. Eu sempre tento ser transparente nas minhas escolhas. Quando não convoco um jogador do tamanho do Neymar, sei que vai gerar debate. É normal, porque ele é um dos grandes da história do futebol. Mas a função do treinador é tomar decisões que às vezes não agradam a todos. Nós temos uma seleção com muitos talentos e cada jogo é uma oportunidade para observar jogadores diferentes. Não existe nenhum problema pessoal, nenhuma punição. Apenas uma decisão técnica, olhando para o momento, para o equilíbrio da equipe e para as necessidades que temos em cada partida. Eu prefiro ser honesto e dizer isso claramente, em vez de criar histórias que não são verdadeiras. Treinar a seleção brasileira é uma responsabilidade enorme, talvez a maior do mundo no futebol. Isso significa que cada convocação é analisada, discutida e questionada. Eu aceito isso, faz parte do cargo. Mas também quero deixar claro, não há nenhum jogador que tenha vaga garantida sempre. Nem o Neymar, nem nenhum outro, todos precisam mostrar que estão em boa forma e preparados para ajudar o grupo. A camisa do Brasil é muito pesada e exige compromisso total. Eu sei o que o Neymar pode dar, o mundo inteiro sabe. Mas eu tenho que pensar no presente e também no futuro, e às vezes isso significa tomar decisões que não são populares. Faz parte do meu trabalho. Isso eu concordo demais. Essas palavras aí, o Ancelotti foi bem demais, o que ele falou, né? De que não existe lugar cativo na seleção brasileira, não existe esse jogador que sempre vai ser convocado independente da situação. Isso não existe, cara. Isso não existe. Em time grande, em seleção grande, isso não deve existir em nenhum momento, né? Se a gente pega o Real Madrid, por exemplo, que é o maior clube do mundo, você não vê nenhum jogador jogando ali só pelo nome. Você não vê. Se o cara não estiver bem, o cara não joga. Sempre foi assim. Então por que na seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo, tem que acontecer isso? Isso não existe, cara. Não existe. Não tô dizendo que o Neymar não é diferente. Já falei aqui, né? O Neymar é diferente. É um cara extra série, mas ele tem que mostrar ser esse cara em campo. Se ele não for, ele passa a ser um cara, um jogador comum, infelizmente. Se ele não fizer aquilo que a gente está acostumado a ver, pra que vai convocar então? Pra que vai convocar? Porque assistindo o jogo do Santos, eu não consigo ver ele fazer muita coisa assim que ele fazia antigamente, né? Daquele jogador extra série. E eu não consigo ver mais ele fazer. Claro que o time do Santos também não ajuda, cara. O time do Santos é muito ruim, de fato. Pro nível dele, sem comparação. Mas o Neymar já esteve, né? Em outros times que não eram tão bons, ele conseguia fazer muito mais, né? Então,
O Neymar precisa apresentar, não só o Neymar, qualquer jogador, qualquer jogador. Teve momentos lá atrás que o Ronaldo Fenômeno também foi contestado antes da Copa de 2002. Então, né, ele precisou mostrar para poder ser convocado, e na Copa do Mundo ele acabou, né, sendo convocado, e a história todo mundo já sabe. O Neymar pode repetir isso, ou não. Só o tempo que vai dizer, né? Mas para ele ser convocado para a Copa, ele vai ter que fazer mais do que isso. Isso aí já tá provado. Vai ter que se mover, viu, Neymar? Porque tá complicado para você. Pois é, pessoal, Ancelotti reforçou que Neymar é conhecido, que não precisa ser testado, mas deixou subentendido que, neste momento, outros jogadores estão em melhor forma física para a ideia que ele quer levar a campo. Sendo bem sincero, a fala do Ancelotti deixa claro uma coisa: ele não está preocupado com o nome, ele está olhando para o momento. E isso é diferente do que a gente está acostumado a ver na seleção. Normalmente, jogadores do tamanho do Neymar sempre têm cadeira cativa, mesmo sem estar 100%. Mas dessa vez não foi assim. O Neymar também não mentiu. Tecnicamente ele está bem, jogou 90 minutos contra o Fluminense, não parecia limitado fisicamente. Então de fato foi uma escolha do treinador não levá-lo. A grande questão é, será que essa decisão abre espaço para uma seleção menos dependente do Neymar? Ou será que é só um recado para ele voltar 100% e, aí sim, ser convocado? Na imprensa, a divisão foi clara. Parte dos analistas disse que Ancelotti agiu certo, porque o Brasil tem opções de sobra no ataque e pode experimentar novas peças sem medo. Já outra parte criticou a ausência, lembrando que em jogos decisivos, ter Neymar em campo sempre pode ser o diferencial dote nas redes. A polêmica ficou ainda maior. Uns torcedores apoiaram a decisão, dizendo que é hora da seleção olhar para frente, enquanto outros acharam um absurdo deixar o maior craque brasileiro de fora, ainda mais em boa fase no Santos. E aí, eu quero saber de vocês. O Ancelotti acertou em deixar o Neymar de fora, pensando na parte física e na concorrência, ou errou em não levar um jogador desse nível, mesmo não estando 100%? Comenta aí embaixo, porque esse debate vai render e eu quero ver a opinião de vocês. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Perdeu um pouco essa tradução meio bugada aí, né? Teve algumas partes aí que não ficou tão claro assim, né? Mas deu pra entender, né? Deu pra entender. O vídeo como um todo a gente conseguia compreender. Mas é isso, cara, é isso. E eu acho que nesse momento também, acho que o Ancelotti tá certo. Tá certo sim, o Neymar ele não tá ainda bem fisicamente, né? Por mais que ele afirme estar, mas não tá bem fisicamente. E tecnicamente também ele não tá no seu auge, então eu acho que vale a pena testar outros jogadores. Eu sou muito fã do Neymar, eu gosto dele como jogador, entendeu? Sempre disse isso, ele dessa geração é o melhor e até o momento continua sendo o mais talentoso, mas nesse momento, ele não tá exercendo esse papel, né? Não tá conseguindo mostrar esse talento em campo, então eu acho que ele precisa de mais, e o Ancelotti também. Então a gente vai ficar aí na expectativa para ver, né, se o Ancelotti vai futuramente dar alguma oportunidade para ele, se ele vai melhorar. Eu acho que ele vai precisar fazer isso, senão o Ancelotti não vai trazer ele, não vai convocar, e aí a seleção vai ter que se virar sem ele. Peças tem, agora se vai conseguir chegar longe, se vai conseguir ser campeão de uma Copa do Mundo sem o Neymar, aí eu também não sei, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, da mesma forma que estando ele em campo, a gente também já viu que teve 3 Copas e o Neymar não conseguiu levar o Brasil, né, a ser campeão. Então é isso aí. Este foi o vídeo, tamo junto, até o próximo.